Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda querida igreja no Pai do Senhor, amém, irmão? Amém. Eu te alegria nessa noite. Mais uma noite de ensinamento da palavra. Eu que Deus ele tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí. Rapidinho. Glória a Deus. Os versículos dentro da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Dois lugares que eu vou citar, daqui a gente vai focar um pouco aqui em algo. É a vitória certa de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim, ó. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, diz assim. Lembra, todos acharem? Amém. Apocalipse 2, 5, diz assim. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deixa eu ver outro versículo agora. Glória a Deus, deixa eu. Glória a Deus. Aqui vamos para o livro de Efésios, as cartas de Efésios, seu capítulo 5. Você vai pegar lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, já vai passar um pouco, livro de Gálatas, depois você vai encontrar Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. Efésios 5, 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Só até aqui, a gente vai orar. Vamos orar, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus que é Pai. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queremos convidar o Pai, Filho e Espírito Santo, para que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa noite, nesse culto. Deus, eu sei que o Senhor está, Pai, nesse ensinamento, toma primazia, direção, controle de tudo, nos ensina, Pai. Tua palavra de Deus, Pai, conhecereis a verdade vos libertará. Convidamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse estudo dessa noite, nos ajuda, Pai. Tua palavra, como diz, Pai, perece por falta de conhecimento. Toma, meu Deus, nessa noite a nossa mente espiritual, toma a nossa audição espiritual, a nossa visão espiritual, toma a nossa alma, meu Pai, enche-nos da tua palavra, nos ensina e nos fortalece, Pai, que é no Espírito também repreende todo o mal, toda a fúria do diabo, tudo aquilo, meu Pai, que irá vir de contra a tua palavra, de contra a mente de cada um de nós, vai neutralizando de amor por terra, em nome de Jesus, toda a obra do diabo, todos os demônios. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra, essa semente, esse estudo vai ficar, meu Pai, gravado, meu Pai, dentro da nossa mente e do nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. E vamos repetir mais uma vez, né? Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 5, vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não há brevemente a ti verei e te tirarei do seu lugar, do teu castiçal, se não te arrepender. Então, aqui logo no início, Deus usa ali João para citar algo nas cartas à igreja de Efésio, e vai falar para a pessoa lembrar de onde caíste. E quando nós chegamos ali também no livro de Efésios, escrito essa carta por Paulo, nós vamos pegar o verso, capítulo 5, verso 18, vai dizer: não vos embriagueis
com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem dois versículos muito fortes. O primeiro lá em Apocalipse vai dizer que é para alguém se lembrar de onde caíste e se arrepender. O de cá em Efésios vai falar que é para a gente não se embriagar com vinho aonde há contenda, mas se enchermos do Espírito Santo. Então, dois versículos fortes, a qual nessa noite eu quero citar no estudo, que vai falar a respeito de algo muito sério, que você e eu pode até estar observando, pode até estar ligado, e pode estar presenciando. É algo que está entrando nessa igreja e tomando vida de algumas pessoas, irmão. Se a gente vacilar, podemos ser vítima disso aí também. Pastor, o que é a frieza espiritual. Você vai ver que a chuva está ali fora. Chegou o tempo, está chegando o tempo do inverno brevemente. Está vindo a chuva. Irmão, veio o frio ou não veio o frio? Vem. Se a pessoa fazer vontade, ela vai ficar em casa. Nem na igreja ela vem, não é isso? Nem na igreja ela volta perto, nem na igreja ela vem cultuar. Então, quando chove, vem aquela frieza, todo mundo sente o frio. O algo é o que? A pessoa se recolher, em outras palavras, se tocar, pegar um cobertor, estar em casa, ficar ali quieto na sua. No mundo espiritual não é diferente. O que o diabo projeta para a vida dos seres humanos, para as almas, para as pessoas dentro de uma igreja? É frieza. De a pessoa se afastar de Deus, se afastar das coisas de Deus, se afastar dos cultos, se afastar da igreja, e é um perigo. Então, o que eu queria citar nessa noite, através desse estudo, é o cuidado que a gente tem a ter, o perigo da frieza espiritual. Se você for em diversas igrejas hoje, possa ser que hoje, terça-feira, algumas igrejas tenham um culto denominado como culto de ensinamento, um culto de doutrina. Mas tem igrejas que você vai, não é uma vergonha, você não vai ver alguém querendo aprender, querendo absorver, se alimentar das coisas espirituais de Deus, não. Você vai ver como está aqui, poucas pessoas veem e assim. Pode rodar São Gonçalo, pode rodar outros lugares, é bem complicado. Não vai falar que é um culto de doutrina, ou um culto de ensinamento da palavra, porque são poucas pessoas que ele quer ouvir a voz de Deus e quer aprender. Então é complicado. E nós sabemos que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E sabemos que o diabo ele luta dia por dia, trabalha dia por dia para quê? Para espiar o povo de Deus, estacionar o povo de Deus. Então você vai ver que lá em Apocalipse vai falar o quê? Que a gente tem que cuidar. Lembra-te de onde caíste, volta o primeiro amor. Irmão, quem era nós uma outra hora? Primeiro amor. O primeiro amor você aceitou de Jesus. Você quer evangelizar, quer meter palavra em todo mundo, quer que todo mundo se arrependa, todo mundo se salve, todo mundo venha lá fazer uma aliança com Deus. Primeiro amor é isso aí. A pessoa cheia do Espírito Santo, você não vai ficar quieto nunca. Vai entrar, você vai dormir, amanhecer o dia, você vai pegar fogo. Você vai estar cheio do poder de Deus, você quer evangelizar, quer falar mesmo, quer abrir a boca. Tem pessoas que vão lhe chamar de fanático, disso, daquilo, outro. Eu só penso em evangelizar, só penso em falar de Jesus, só penso em palavra, só penso em ir para a igreja, é isso. Então, o primeiro amor é isso, mano. Mas chega um tempo, nesse primeiro amor, se eu e você não pegar a visão, se a gente não estiver ligado nas coisas de Deus, o que acontece? O diabo vai começar a esfriar todo mundo dentro dessa igreja. Uma coisa que eu entendo e fico ligado no mundo espiritual, sabe o que é? Que o diabo não tem pressa para nada. É ou não é? Verdade. Muitas das vezes você tem pressa para tudo, para a nossa vida. Nós temos pressa para tudo, irmão. Algo que nós queremos, se fosse do nosso querer, já acontecia hoje, acabou. Mas o diabo, nessa área de esfriar crente, de esfriar a igreja, de colocar frieza espiritual na vida das pessoas, ele não tem pressa. Pode levar 5 anos, ele está lá na dele. Pode levar 10 anos, ele está na tranquilidade dele. Pode levar 50 anos, 100 anos, 80 anos, Satanás puxa a cadeira, senta e vai falar: uma hora eu esfrio ele, uma hora eu esfrio ela, uma hora eu esfrio
pastor, espia o membro, espia o porteiro, seja lá quem for, o diabo não tem pressa de espiar ninguém. Ele trabalha todos os dias. Todos os dias ele vai trabalhando, ele começa por um, espia um, daqui a pouco vai de outro, espia outro, daqui a pouco tenta futucar a área do pastor, pode espiar o pastor, espiar o líder da igreja, espiar a mulher do pastor, espiar o grupo, espiar, meu irmão, seja lá quem for, o alvo do diabo é isso aqui. Pastor, mas como é que eu vou vencer a frieza espiritual? É orando, mandando fogo no diabo. Como é que eu vou vencer a frieza espiritual? É jejuando, mandando Satanás bater em retirada. Como é que eu vou vencer a frieza espiritual? É lendo Bíblia, comendo Bíblia, e você vai vencer a frieza espiritual. Glória a Deus. Porque se eu e você parar, meu irmão, vai para nós. Começou com o primeiro amor, termina-se em primeiro amor, distante de Deus e longe de Deus. É ou não é? Verdade. E nos últimos dias, irmão, pense nas igrejas que o diabo está investindo nisso aí. Frieza espiritual. Tem pessoas que têm alegria para tudo. Tem alegria para sair, vai se divertir, vão fazer qualquer coisa ali. Mas quando falam, bora ali no culto, bora ali ouvir uma palavra, bora ali se encher. Hoje não dá. Quantas pessoas eu evangelizo e falo? Não dá, hoje não dá. Irmão, é complicado. Hoje não dá para a semana, para o mês, irmão. E a vida do ser humano é curta. A vida do ser humano é bem curtinha. O cara sai hoje da vida e ninguém sabe se amanhã está vivo. Então a oportunidade é única e acabou, meu irmão. O que nós temos que fazer? Buscar Deus a cada dia para que nós viemos o quê? Estar forte espiritualmente. Não fraco espiritualmente. Não glória a Deus espiritualmente. Pastor, mas como é que eu vou saber se a frieza espiritual está entrando em mim, está chegando? Daqui a pouco eu vou citar algo aqui e você vai ver como é que o diabo investe. O que ele faz? Então, a Bíblia diz lá no livro de Efésios, escrito pelas cartas do apóstolo Paulo, vai falar: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então traz contenda. Mas ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, para alguém ser cheio do Espírito Santo de Deus hoje em dia, irmão, é luta, não é? É. Você vai ver para você tirar um período de oração. Tem hora que o mundo espiritual está pesado, tem hora, irmão, que é barreira, tudo que é canto, né? Mas a gente vence. Então, o tema desse estudo dessa noite é o perigo da frieza espiritual. Cuidado com a frieza espiritual. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Como? Irmãos, o tempo pode estar chovendo, mas tem que orar. O tempo pode estar frio, mas vai ter que orar. Eu não consigo orar, irmão, nem que seja na tora, tem que orar joelho. Nem que você peça uma para jogar em cima da cama no chão, mas tem que orar na tora e ser cheio do Espírito Santo. Porque se a gente não fazer isso, o dia vai passar, o tempo vai passar, e o que vai acontecer? A frieza espiritual vai chegar. Não é? É assim, irmão. A salvação não é fácil para alguém ter a salvação. Para chegar no céu não é essa moleza que alguém prega aí, não. Você aceitou Jesus, já está com o nome escrito no livro da vida e já está salvo. Né? Assim, todo dia é uma batalha, todo dia é uma caminhada, todo dia é uma luta. Né? Então tem algo que eu coloquei aqui que diz assim, ó. Diz assim: o perigo da frieza espiritual é uma característica do cristão em seu relacionamento com Deus. Então, o ser humano ele tem que ter um relacionamento com Deus, é ou não é? Se o homem tem um relacionamento dele com a mulher tem um relacionamento dela com o homem, a mãe tem um relacionamento com o filho tem um relacionamento com a mãe, com o pai, né? Com a família. Então, assim o ser humano, se ele não tiver um relacionamento com Deus, o negócio fica complicado lá na frente. Então, vai dizer que o cristão ele tem que ter um relacionamento com Deus, né? Tem que ter uma paixão, né? Tem que ter uma paixão por Deus, pelas coisas de Deus. Outra hora eu conhecia tantas pessoas que tinham uma paixão tão grande pelas coisas de Deus, mas o decorrer do tempo, essa paixão vai sumindo, as coisas vão desaparecendo. Alguém que gostava tanto das coisas de Deus, uma hora vai se afastando, a paixão vai esfriando, e não pode. Então tem que ter esse relacionamento com Deus, essa paixão, né, com Deus, e tudo vai dar certo. Vai dizer, tudo na sua vida a pessoa vai estar fazendo, vai dar certo. Mas a perda disso leva a uma vida no automático. Você já viu pessoas que tem hora que tudo é automático? Principalmente alguns líderes aí fora, que pessoas largaram a vida de oração, largaram a vida de compromisso dentro da igreja. E tem pessoas, irmão, não só líderes, mas alguns
alguém também, ela cria algo na sua vida, que ela tem o que? O automático. Já viu o automático? Não, já sei pregar, deixa aí, já sei louvar, é aquele louvor, já sei pregar, eu acho que eu vou naquela palavra. Não é bem assim não, é nosso Espírito Santo, você tem que estar buscando ele para ele te dar a direção da palavra, uma direção do louvor, uma direção do que nós vamos fazendo. Tem lugar, gente, já é tudo maquinado, já é tudo automático. Você vai nesse louvor, você vai nessa palavra, você vai assim, dia após dia, semana após semana, é tudo isso aí. Tem igreja que já tem a relação, o cara vai para o culto, você vai nessa palavra, você vai nesse louvor, você no final ministra sobre isso. Então pega todas as, se tiver 20 congregações, todas as 20 congregações é aquilo ali, no automático. E o Espírito Santo não trabalha no automático. Por isso que nós temos que buscar, e ali já chegou aqui uma frieza no mundo espiritual, que entra semana, sai semana, a mesma coisa, nada muda daquilo ali. Então, tem pessoas que já estão no automático, vai dizer, que nos afasta de Jesus. Então, todo aquele que está no automático, certamente, essas pessoas vão se afastar de Jesus uma hora, né? Mas a frieza espiritual, quando você não sente mais paixão, o sentimento, né? Uma paixão por Deus, você sente empatia e não deseja mais as coisas do Espírito Santo, se torna-se uma frieza espiritual. Você já viu pessoas que têm empatia? Você chama ela para orar, ela falou, tu é doida, eu não quero orar não, que negócio de orar, só quis orar. Tu chama para evangelizar, não posso, não dá, entra mês, sai mês, para mim não dá. Tudo para ela vai tornar-se uma empatia, tudo para ela, que uma hora era um desejo, uma alegria, uma vontade de evangelizar, uma vontade de orar, uma vontade de buscar Deus, uma vontade de nos cultos, uma vontade de guerrear, uma vontade de ter fogo do diabo. Quando você abre a sua boca e chama, ela está tendo nojo de você. Se ela pudesse, ela bafava no teu pescoço, dá uma bufetada na tua cara, fechava a tua boca, botava um lacre na tua boca e falava, pelo amor de Deus, não me chama para nada, porque irmão, já está morto espiritual, a frieza já apanhou ele, já apanhou ela. Não estou entendendo essa palavra. Amém. Nós temos que mandar fogo na frieza espiritual, irmão. Pode aceitar não. Tem pessoas que ela vai abrir um ponto, está seco, está rouco, está frio espiritual. Tem uma pessoa que vai pregar a palavra, está frio espiritual. Tem uma pessoa que vai louvar, a pessoa não sente mais a presença de nada. Louva, vai estar louvando automático. Aí Jesus está falando assim, vai buscando o Espírito Santo, você pegou o microfone, vai descer fogo dentro da igreja, vai tomar nada, a frieza vai voar, vai cair fora. É assim. Tem pessoas que ela tinha um desejo de tudo na obra de Deus, aí vai perdendo, vai tornando algo de antipatia para ela, vai tornando algo de um desejo daquelas coisas, não tem mais desejo, as coisas estão indo embora, porque a frieza tem alcançado essas pessoas, né? Pessoas, por exemplo, não perdiam o culto. Hoje em dia, qualquer coisa perde o culto. Eu estou aqui, hoje não estou a fim de ir, hoje é um culto de terça-feira, é ensinamento, não, eu vou na quinta, a quinta não deu, eu vou no domingo, irmão, pelo amor de Deus, é frieza espiritual. Daqui a pouco eu vou citar algumas coisas que você vai ver, nós vamos detectar algo que a frieza espiritual ela vem, né? Você vai ver, a gente não trabalha, ninguém perde um dia, perder um dia é prejuízo no final do mês. Todo dia você tem que acordar 5 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, tem que bater cartão na firma lá. Tem que chegar lá no horário, você vai pegar o cartãozinho, registrar, está lá o seu nome, está lá a data, está lá o horário, tudo bonitinho na entrada, na saída de novo, tudo bonitinho, tudo registrado. Se você faltar uma segunda, é 3 dias que desconta. Se você faltar sexta-feira, tome mais 3. E quando chegar no final do mês, o negócio está estreito para mim e para você. E na obra de Deus, meu irmão, é mistério na obra de Deus. Então nós temos que ir sempre para o padrão. Está chovendo, está trazendo relâmpago, está frieza, está neblina, está lá. Na obra de Deus, irmão, é tudo para a nossa vida. Pode estar caindo chuva, pode lá para mim, venha estar fazendo frio, como os irmãos aí, está noite de frio, mas está aqui ouvindo a palavra. Então você vê que a frieza espiritual é terrível. Se a gente não abrir o olho, ela vai entrando de mansinho, de mansinho, de mansinho. Daqui a pouco o desejo que tu tinha até para vir para os cultos, perde o desejo de tudo. Chega o horário de ir para o culto lá, tá, hoje eu não vou não, vou ficar na televisão, hoje eu não vou não, vou me tocar debaixo da coberta, hoje eu não vou não, vou deitar mais cedo, irmão. Dia por dia vai passando, quando o cara abre o olho para voltar o que é aquilo que era antes, não volta nunca mais. E aí, agora
Por isso que hoje em dia você vai ver muitas pessoas afastadas, desviadas, né? Você vai ver que antigamente o diabo tirava os crentes de dentro da igreja e jogava para o mundo. Hoje em dia o diabo não trabalha mais assim. Hoje em dia o diabo mata o povo dentro da igreja. Como? Espiando espiritualmente. Matando espiritualmente dentro da igreja. Então o que nós temos que fazer? Orar e mandar fogo nesse diabo. Orar e mandar fogo no espírito da criança. Dizer, Satanás, em mim não. Congelar minha vida espiritual não. Me paralisar não. O sangue de Jesus tem poder. É assim de uma vez. Eu sei que a luta é travada. Eu sei que todo mundo trabalha. Eu sei que o dia é correria. Eu sei que o povo chega cansado. Mas também sei fazer corpo mole. Dia por dia, semana por semana, o negócio estreita para a nossa vida, né? Então, a pessoa ela sente empatia, toma nojo, né? Não tem mais desejo, né? Um negócio terrível. E aí as coisas do Espírito Santo, né? Vai se distanciando, torna-se edificar, deitar com uma frieza espiritual. E é pecado, né? A gente sabe que tudo que torna a frieza espiritual ali no meio de pecado, tem alguma coisa lá passando o homem, a mulher de Deus, é complicado. Vai dizer, nos mostra a igreja de Efésios que fazia tudo certo e tinha os cristãos, né? Vai dizer, esforçado, mas que tinha perdido o primeiro amor, como a gente leu nesse antes de Apocalipse, e Deus manda que se arrependa. Ele não manda que se arrependa do que não é pecado. Vai dizer, não se arrisque a servir a Deus sem fervor. Eu quero meditar com você lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 11. Quantos já estão entendendo essa palavra? Amém. Quero ser rápido, ficar do horário. Se você ver, eu acelerar aqui é ficar do horário, né? Mas o estudo de hoje vai dizer: cuidado com a frieza espiritual. Vamos ser cheios do Espírito Santo. O livro de Romanos, capítulo 12, verso 11, vai dizer assim, ó. Romanos, capítulo 12, não se arrisque a servir a Deus sem fervor, né? Romanos 12, capítulo 12, versículo 11, vai dizer assim, ó. Não sejais vangoroso no cuidado, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, entendeu? Então nós temos que ser o que? Fervoroso, né? Vai ser fervoroso. Tem as igrejas lá na própria Deus falam assim, nem morno, nem frio, que ele vai vomitar. Então tem que ser o quê? Quente, né? Tem que ser cheio do fervor de Deus. Ali eu quero citar alguns sinais de frieza espirituais. Primeiro sinal que a gente pode detectar, né, na vida de pessoas, e aqui serve para mim, serve para você. Quando você vê que o negócio está estreitando do nosso lado, você já vai ficar ligado em alguns sinais, né, que vai apresentando aí. Mas nós temos que orar e não deixar nada disso vir sobre as nossas vidas. A palavra serve para hoje, para amanhã, para o mês, para o ano, não sei. Se aqui não tá sobre nós, vindo para nós, tudo bem, mas é uma palavra que pode servir para o mês, para o ano, não sei. O negócio é estreito. Alguns sinais de frieza espiritual vai dizer. O primeiro que eu quero citar é fazer o que precisa fazer mecanicamente. Tem pessoas, como eu ia dizer, tem pessoas que agora ela está trabalhando no mecânico, trabalhando mecanicamente. Algumas igrejas trabalham assim, alguns pastores trabalham assim, alguns líderes trabalham assim, algumas pessoas que estão na obra de Deus em alguma igreja na face do mundo aí, ela trabalha no mecânico, né? Você já viu alguém trabalhar no mecânico em alguma igreja? Você chega ali e você vê que não tem nada de Deus, o Espírito Santo não está guiando, mas é o homem que está no mecânico. É igual o cara que está tomando conta de uma aeronave, um avião. Não tem lá a cabine do avião, os dois pilotos, o piloto que assume o reserva. Mas quando ele sai lá, alguém vai tomar água, sei lá, tirar um cochilo, eles ligam o que? O piloto automático. Então o avião fica aqui, ó, no automático, ó. Quando ele vem, ele assume. Tem lugar, tem pessoas que estão acima, no piloto automático. Segundo ponto que eu quero citar, diz assim: você ou alguém, alguma pessoa, não tem vontade de orar ou ler a Bíblia. Então aqui já está entrando frieza espiritual. Então eu digo, irmão, nem que seja um versículo, nem que seja ouvir pelo celular, com algum áudio, né, que hoje em dia você vai ver que a tecnologia ela vai avançando, mas tem que estar nesse mistério aqui, tem que ler. Então quando alguém não tem mais vontade de orar,
não tem mais vontade de ler a Bíblia, significa que vai vir o quê? Os sintomas da frieza espiritual. Alguém que um dia você conhecer que gostava de orar, mas uma hora você chama e não quer mais orar. Você chama, ela está tendo não tem mais desejo, está aborrecendo ela. Uma certa vez eu chamei um varão dessa igreja, que congregou nessa igreja. Eu falei, a gente tem que orar, precisamos orar. Temos que orar. Irmão, penso que o irmão ficou retado comigo. O irmão ficou no nervoso comigo. Ele falou as palavras, irmão, para mim. Que eu fiquei com aquilo ali. Eu falei, não adianta você chamar alguém para orar e alguém não quer, não tem como. E a gente quer no bem da pessoa, e a pessoa se retou com aquilo ali, se injuriou. E hoje em dia ele está no ministério que, logo no início que ele chegou para lá, eu entendi que o pastor forçou ele a orar. Ele saiu daqui e falou, rapaz, lá era bom, mas aqui o negócio está pior ainda. Eu falei assim mesmo, porque quando Deus cobra para orar, porque Deus quer dar um livramento para alguém, Deus quer cuidar de alguém, Deus está protegendo alguém, alguma coisa assim. Então o irmão olhou para mim, não sei o que, tu está oração, não sei o que. Pronto, meu irmão, fique em paz. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe do que precisa. A barriga quando dói, o cara não quer comer. Quando alguém está com sede e não quer beber água, cada um sabe, irmão. Então, o mistério é forte. Muitas vezes você quer ajudar alguém, você sai de mundo. Você quer ajudar alguém, você sai como diabrado, miserável. Então, cada um sabe, irmão, né? Eu fiquei com aquilo na minha, falei, se a gente não está chamando para pecar, não está chamando para falhar na obra de Deus, está chamando para orar. E a pessoa não quer, a pessoa se revolta naquela ignorância. Sangue de Jesus tem poder. E quando essa pessoa vai para outro ministério, pegou o líder que cobrou ele a oração. Eu falei, agora veio. Se tu vai, tu não vai. Aí lá era melhor, aqui o negócio está sendo pior. Eu falei assim mesmo, porque tem pessoas que acham que é ruim, irmão. Mas não, tem pastor pior aí, que cobra mesmo, bota no eixo mesmo a igreja. Se é da liderança, rocha mesmo, não tem moleza não. Eu falei, deixa lá, é assim mesmo. Porque Deus, quando Ele quer alguma coisa, Ele sabe que nós estamos precisando, né? Então, a pessoa perde aquela vontade de orar, perde vontade de bebida. Terceiro ponto, a pessoa não sente vontade de louvar, adorar a Deus. Outra hora alguém botava o louvor dentro de casa, não volta mais. Alguém que escutava o louvor não escuta mais. Acho que para ele o louvor está ruim, está aborrecendo, está trazendo um aborrecimento. Não existe isso, irmão. Então tudo que vai fugindo das coisas de Deus, a frieza espiritual está entrando. O diabo está armando esse lado e o cara está dormindo espiritualmente. A pessoa está dormindo espiritualmente. A quarta coisa é você não sabe que amar Deus. Não sabe mais como amar Deus, mas não consegue sentir. Antigamente alguém quando amava tanto a Deus, quando dobrava o joelho, sentiu que a presença de Deus rapidamente, né? Tem pessoas que dizem, rapaz, eu estou sentindo a presença de Deus, porque é o tempo todo. Estou sentindo Deus aqui conosco. Então, chega um momento que a pessoa não consegue mais amar Deus, amar as coisas de Deus, não consegue mais sentir a presença de Deus. É muito mais. Quando você não sente a presença de Deus, o sangue de Jesus tem poder. É o cara perguntar, Deus, eu estou em pecado, eu estou em falha, o que está acontecendo? Eu quero sentir a tua presença, meu irmão. O homem sem a presença de Deus é um lixo. A mulher sem a presença de Deus é um lixo. A igreja sem a presença de Deus é um lixo, não é nada não. Tem lugar que você entra, você sai pior do que você entrou, porque não tem presença de Deus. Mas tem lugar que você entra, tem a presença de Deus, você quer ficar ali, o culto não quer nem que o culto acabe. Glória a Deus. Então, a pessoa, quando ela não sente mais o amor por Deus, o amor pelas coisas de Deus, cuidado, a frieza espiritual está entrando. Quando a pessoa ela não sente mais a presença de Deus, ora, bota o joelho no chão, está gritando, está berrando, está chorando, não sente mais a presença de Deus, cuidado, a frieza espiritual, irmão, ela está entrando. Então, esses são alguns sinais. Vai dizer aqui também, a pessoa começa a sentir atraído pelas coisas do mundo. Quando o crente despreza as coisas espirituais e coloca agora as coisas materiais, as coisas do mundo, as coisas que o mundo atrai ele, cuidado, é frieza espiritual. Você já viu pessoas que as coisas espirituais e agora qualquer coisa mundana para ela traz alegria para ela? Então a pessoa tem que se ligar nisso aí. Então diz assim, a pessoa começa a sentir atraído pelas coisas do mundo. Uma hora a pessoa condenava, uma hora a pessoa está no sangue de Jesus, tem poder, irmão. Deus ele dá um prazer a pessoa também se divertir, fazer alguma coisa, mas tem pessoas que o negócio do diabo investe demais, irmão. E olha, a pessoa tem que estar ligado, cega a visão do cara, tira a visão do cara, tapa a visão, tapa o destino, o cara fica lerdo. Tudo pro mundo para ele é alegria.
besteira, porcaria. Nós temos que se divertir, tem. Mas tudo que é excesso demais, fica ligado que o diabo está empurrando frieza. O cara larga as coisas espirituais e é atraído pelas coisas do mundo aí fora. Frieza espiritual. Vai dizer também, vai dizer, você que quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Por exemplo, a pessoa quer ser como aqueles lá fora que não conhecem a Deus. Tudo bem que ele está lá fora, tem pessoas que não conhecem a Deus, mas o crente dentro da igreja, ele quer ser igual a fulano lá fora, igual Bertão dá exemplo lá, a mesma coisa lá fora. Não existe isso. Então você vê como a frieza espiritual, ela vai entrando, ela vai atacando as pessoas e é um perigo, né? Outro sinal que eu quero trazer, vai dizer assim, você começa a perder o temor, o respeito a Deus e a negligência no seu lar e outras coisas. Então tem pessoas que ela perde o temor a Deus. Uma hora temia tanto a Deus, agora está no pecado, está na imundícia, está na lama, está concordando com tudo. Não, eu temia a Deus, agora para Deus, para ela, mas não, Deus não liga, não. Deus vai perdoar, Deus não liga, Deus está vendo, Deus não, irmão. A pessoa começa a perder o quê? O temor nas coisas de Deus. A pessoa começa a perder o respeito pelas coisas de Deus, né? E começa a negligenciar tudo, né, que faz parte das coisas de Deus. Outro sinal que eu quero dar aqui, já o oitavo, vai dizer tudo que tem a ver com a fé cansa. Você bota uma campanha e chama, não quero não, estou cansado, vou ajudar. Sangue de Jesus tem poder. Não vai ter como, traga lá as fotos, vamos orar, vamos guerrear pela foto, vamos guerrear pela peça de roupa. Não, parece que não vai dar mais certo não. Tudo para essa pessoa cansa. Você bota um culto no lado, irmão, recebeu uma bênção, culto de ação de lado. Fulano, bora, vou convidar você. Não, nada para mim mudar, cansou, está cansando, irmão. Tudo para a vida dessa pessoa cansa. Tudo que fala a respeito da obra, das coisas espirituais de Deus, da palavra, tudo para ele cansa. E aí agora, quem está entrando aí? O diabo está entrando. Os demônios estão entrando, a frieza espiritual está entrando, tudo para a vida dessa pessoa cansa. Uma hora ela era cheia do fervor de Deus, uma hora ela amava Deus, uma hora ela tudo para ela era espiritual. Agora não está dando cansaço, agora ela não quer, agora ela está se afastando, está fugindo de Deus. Então a frieza ela entra assim, meu irmão. Tudo que cansa a pessoa é um culto no lar, um culto na igreja, um evangelismo, sei lá, alguma coisa que envolve as coisas de Deus. Cansou, é perigo, a gente tem que ficar o quê? Ligado com isso aí. Outro sinal que eu quero dar aqui também, diz assim, você lamenta não sentir a presença de Deus, como eu falei aqui nessa. A pessoa ela ora, não vai sentir a presença de Deus. Por quê? Porque já está muito longe, distante de Deus. Ao decorrer da caminhada, ao decorrer dos dias, ao decorrer do mês, trajetória, irmão, vai esfriando, chega uma hora a pessoa não sente mais nada de Deus, nem a presença de Deus sente, né? Mas ele não sente, lamenta não sentir a presença de Deus, mas nem tem força para buscar. Você já viu pessoas que nem tem força para buscar? Eu queria tanto estar na igreja, eu queria tanto estar nos cultos, eu queria tanto estar no evangelismo, eu queria tanto estar lá na casa do irmão, fazendo uma oração de guerra lá pelaquela família, mas eu não tenho força, eu não consigo mais, porque a frieza vai entrando de pouco. O diabo vai armando a arapuca aos pouquinhos e nós temos que estar o quê? Ligado, irmão. Outro sinal que eu quero deixar aqui vai dizer: vive experiências passadas, mas não vive os milagres de Deus. Não, eu lembro que lá 20 anos atrás Deus fez isso. Eu lembro lá que 40 anos atrás eu vi aquele milagre. Meu irmão, de lá para cá, Deus parou de fazer milagre? De lá para cá, o cara parece estar incrédulo, parece que não está mais acreditando. Está tudo cansando para ele, está cansado. Ele não tem mais, não sente mais presença. Vai buscar, não sente. Está distanciando de Deus, a frieza entrando. Só lembra do passado, está cheio de troféu lá do passado. Parece que agora não vê mais nada. Parece que agora não vê mais nada acontecer na vida. 20 anos eu vi aquele milagre. Eu sou rapaz que Deus. 10 anos, 15 anos, 3 anos atrás, não tinha lá para cá. Eu não estava falando mais nada. Só lembra do passado. De lá para cá não lembra mais nada. Irmão, é o cansaço. Cansou. Está buscando, mas não vê nada. Está buscando, mas não está sentindo presença. Está distante de Deus. A mente está lá fora, nas coisas do mundo lá fora. A frieza é terrível, o diabo é terrível. E nós, irmão, não podemos dar vacilo para o diabo. Não podemos dar vacilo para o mundo espiritual. Não podemos dar vacilo para a frieza. Você vai ver, hoje em dia, quando
crentes estão por aí, vai na igreja de caju a caju, de mês em mês, de ano em ano, não se preocupa com nada com as coisas de Deus. Sabe o que é isso? Frieza espiritual já tem alcançado ele, que era infelizmente. Eu estou aqui, se eu vacilar, o diabo vem uma coisa me derruba. Você que está aí, já vai se ter todo mundo, acabou. É por isso que vai ver uma dificuldade do povo vir à igreja, uma dificuldade do povo se alicerçar no lugar, uma dificuldade da pessoa estar rente nos cultos da casa de Deus. Então, quanto mais nós buscar, vai vir fogo de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que lá no livro de Levítico vai dizer: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Enquanto você empurra a brasa, está pegando fogo, está acabando com o diabo. Botou brasa, meu irmão, o diabo vai dar taca no crente. Quando você botar brasa, o fogo vai estar aquecido, meu irmão. A presença de Deus é isso aí na nossa vida. Quer ver? Vai lá fazer o churrasco, pega lá assim o carvão, dá lá um carvão pro outro, pegou o fogo, juntou tudo, o fogo vai, né? Mas começa a tirar a brasa ali pra dentro, deixa um só para tu ver, vai apagar, meu querido, já foi, é só crente. E quando tiver fogo, vai estar cheio na presença de Deus. Tem algo aqui que eu botei aqui, vai dizer assim, ó: o que leva à frieza espiritual? O que leva a pessoa, muitas vezes, a uma frieza espiritual? Primeiro exemplo, as circunstâncias adversas, as coisas do dia a dia, a luta, ou até você vê piada de irmão, ou até você vê perseguição de irmão, ou até você vê pessoas falando mal da tua vida, as adversidades, as circunstâncias adversas do dia a dia, pode esfriar alguém. Mas por isso que eu digo, irmão, você tem que ungir teu ouvido, ungir lá de Apocalipse, que era para ungir os olhos do povo. Você tem que falar: Senhor, unge meus ouvidos, unge meus olhos, unge minha boca. Deixa o diabo, você vê o ditado que o cão que late morte, deixa lá falar. Porque tudo também que a gente for ouvir, meu irmão, a gente vai se acabar. Já pensou? Você ouve ali, ouve cá, daqui a pouco, irmão, tanta coisa vai trazer aquela coisa, daqui a pouco o cara vai se esfriando espiritualmente. Então as circunstâncias adversas da nossa vida, por você ouvir algo, você vê alguém falar, você vê alguém meter um pau de você ali, meu irmão, se vacilar, frieza, vai vir tudo isso aí. Vai dizer o que? Distrações provenientes das coisas da vida. Cuidado, muitas coisas que distraem a pessoa também, né? Segundo ponto, segunda exemplo que eu quero dar é as distrações provenientes das coisas da vida. Cuidado com o que o diabo vai botar para você se distrair. Aí, como domingo mesmo, o exemplo do irmão Tamadeu, que é o aniversário da filha, mas acabou para aqui. Não voltam ali também comer as coisas, mas tem pessoas que dizem: não, hoje eu vou em tal lugar, e a noite tudo, meu irmão, muitas da vez é aquela noite que Deus quer operar, é aquela noite que Deus quer fazer alguma coisa, é aquela noite do livramento de Deus. Então você vê que o diabo também tem hora que ele bota muitas distrações por aí. Quantas pessoas, irmão, largam o culto, irmão, porque está lá na televisão, largam o culto porque está lá assistindo o Big Brother, que é algo satânico daquele, você sabia? O Big Brother, eu não sei que engano aqui começa, eu não assisto esse negócio de Big Brother, casa de fazenda, outras coisas erradas. Eu não vou porque ela mata a pessoa, suga, arranca o som, arranca tudo do carro. E só ensina o que? Prostituição, cachaçada, mulequeira, divórcio. Quantas pessoas que é casada cá fora, entra naquele satanás lá e lá acaba com o casamento do cara? Quantas pessoas que tem um marido, tem uma esposa, ele entrou lá, o diabo, a bomba gira, laçou ela lá dentro, e aí já foi, né? Já foi, botou a novinha, botou o novinho, acabou com tudo, irmão. Então não é coisa que crente tem. Então as distrações, né? Distrações, novela também, se você não ficar ligado, irmão, tira o som da pessoa. Olha o nome, novela, novela. É o satanás mesmo, nó e a vela, novela. É um pacto, né, que o diabo faz para tirar as pessoas, investir as pessoas naquela programação onde você vai ver prostituição, cachaça, adultério, muita coisa errada que ali, traição, né, morte. Então acaba com tudo. Então as distrações provenientes das coisas da vida, né, que levam a pessoa a estar entrando numa frieza espiritual. A falta de tempo com Deus. Tem pessoas que têm tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Aí você vai ver que é 24 horas, né? Nosso dia é 24 horas, tem pessoas que dizem: rapaz, não tive tempo para Deus. Não tive tempo para Deus nem 10 minutos, nem 20, nem meia hora. Tempo para Deus. Então, quando alguém falta tempo para Deus, se liga que a frieza espiritual está entrando. Outra coisa também, conflitos de relacionamento. Muita confusão, muita briga, muita contenda,
tudo isso gera também mau exemplos de crente ao nosso redor, né? Aí, por exemplo, a pessoa sofrendo muitas decepções com pessoas, ou até com a igreja, tudo isso aí, uma pessoa vai alimentando, torna-se uma frieza espiritual, traz uma frieza espiritual. Frustrações pessoais. Quantas pessoas foram frustradas na sua caminhada, na sua jornada aí? E aí, por ela não ficar ligada com Deus, com as coisas de Deus, aos pouquinhos o diabo vai jogando frieza espiritual. Falta de cuidado ao perder a motivação e a paixão, né? Então, se a pessoa ela perde isso aí, a motivação, perde a paixão, o desejo, a vontade pelas coisas de Deus, daqui a pouco a frieza espiritual ela vai entrando também. Aí vai dizer aqui a consequência da frieza espiritual. Quais são as consequências de uma frieza espiritual na vida do crente? Vai dizer, você se afasta de Deus. Quantas pessoas se afastam de Deus? Do nada, daqui a pouco afastam de Deus. Se afastam de Deus. Isso aí são as consequências de uma frieza espiritual. A pessoa se afastando de Deus, vai dizer, você perde a alegria da presença de Deus. Quantas pessoas que um dia estavam tão alegres para vir para a igreja, chega em casa, passa a sua roupa, pega a melhor roupa, escolhe uma roupa, sai alegre, já está alegre, vem no horário de ir para a igreja, mas daqui a pouco é horário de ir para a igreja, aquela alegria, aquela vontade, e não vai perdendo a alegria de vir para a casa de Deus, mas tem alegria para ir para todo lugar. Sangue de Jesus não tem como. Então você vai ver que tudo isso aqui traz a consequência da frieza espiritual. Olha como o diabo ele investe. Mas abre portas para o diabo, para ele entrar na vida de pessoas. Lembre-se de que não vive na fé, né? E na paixão, naquela alegria de servir a Deus. Aí vai dizer assim, como acabar com a frieza espiritual? Porque eu estou falando aqui para te horário, meu irmão. Mas está dando para pegar? Amém. Como acabar com a frieza espiritual? Então você vai ver o que leva a frieza espiritual, você vai ver o que traz as consequências de uma frieza espiritual, afastamento, a pessoa perde a alegria, abre porta para o diabo bagunçar, né? Agora, como acabar com a frieza espiritual? Como? Pastor, quais são os pontos que a gente pode pegar aí agora, né, para a gente acabar com a frieza espiritual? Jejum, oração, né? A pessoa que vai jejuando, vai orando, Deus vai dando vitória. Buscar Deus, né? Mesmo que seja, irmão, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, um dia, uma manhã, uma tarde, não sei. Né? Cada um Deus vai criando algo. Isso aqui a pessoa vai acabando com a frieza espiritual. Quanto mais você vai jejuando, a frieza espiritual vai embora. Quanto mais você vai orando a Deus, buscando o Senhor, né? A frieza vai embora. Quanto mais você busca a Deus, né? Com as coisas de Deus, a frieza vai embora. Vai dizer aqui também, decidir não aceitar viver sem a paixão, sem a vontade, sem a alegria com Deus. Tem pessoas que têm tudo isso aí. Todo mundo ama a sua família, ama seu esposo, sua esposa, mas também a gente não pode deixar de não viver para Deus, não se dizer, eu quero mais paixão de Deus, eu não tenho mais esse amor com as coisas de Deus, eu não tenho mais esse amor com a vida espiritual, com a obra, irmão, pelo amor de Deus. Aí o cara tem amor com a mulher, né? O cara tem amor com a mulher, o cara tem amor com o filho, o cara tem amor com a casa, o cara... sangue de Jesus, irmão, primeiro é Deus. Aí quando a gente honra a Deus, glória a Deus. Quando você dá o melhor para Deus, Deus está à disposição. O melhor está para vir para você também. Peraí, segura aí. Olha o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Está dando o melhor para mim, daqui a pouco eu tenho o melhor para ele também. Você dá para Deus, Deus te entrega algo também. É assim mesmo. Mas, né? Então aqui é outra coisa aqui. Lembre-se, aí vai dizer, lembre-se de onde a pessoa caiu, como nós lemos nesse instante. Apocalipse 2:5, né? A pessoa um dia estava lá, naquela situação, estava lá, naquela situação, naquele conteúdo lá. Então, meu irmão, aí quando vai buscando, né? Já muda o quadro, já muda a situação. Vai dizer assim, corte tudo que for de ídolo. O ídolo é tudo que rouba a sua atenção, a sua atenção de Deus. Então, tudo que for, irmão, trazer prejuízo para mim, para você, a gente tem que cortar, né? Cortar. Outro item aqui, faça coisas que te aproxima de Deus, mesmo quando você não quer, né? Então, pastor, eu não quero orar, mas faça, ore, né? Você vai se aproximar de Deus. Eu não quero ler,
Mas vai lendo, você vai se aproximar de Deus. Ah, pastor, eu não quero buscar, passar uma manhã, passar 2 horas dando aquela adoração para Deus, ouvindo o louvor. Irmão, isso aqui vai aproximar de Deus. Amém. Vai ser assim, a frieza espiritual é um esfriamento, né? Vai dizer, um esfriamento não vem do dia para a noite. Você nunca vai ver uma pessoa avivada, fervorosa, com alegria, com vontade, com disposição para falar as coisas de Deus, e hoje mesmo ela desistiu de tudo isso. Não, é o decorrer dos dias, é o decorrer de meses, é o decorrer de anos. Então a frieza espiritual, ela nunca vem da noite para o dia. O fulano estava tão avivado, o cara estava dentro da igreja, o cara não perdia o culto lá, o homem gritava, misericórdia, a mulher toda avivadora. O que foi que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu com ele? Ou aquele jovem que estava lá, gente. Então, irmão, tem que ter cuidado, porque a frieza ela não vem, pega a pessoa hoje e esfria a pessoa hoje, não. Tem que correr, nós temos que estar ligados nisso aí. Mas é difícil se manter constante em Cristo se não alimentarmos esse fogo, né? Esse fogo. Então, se você não estiver dia após dia se alimentando de Deus, deixando o fogo do Espírito Santo dentro de você, se encher do Espírito Santo, irmão, chega a hora que a frieza ela entra. Chega a hora que o diabo vai investir pesado na nossa vida. E nos últimos dias, sabe o que o diabo está fazendo em algumas igrejas, na vida de algumas pessoas? É investir na frieza espiritual. Bota a frieza até uma pessoa que tem os cultos, não quero mais. A pessoa que aceitou Jesus, não, estou voltando para o mundo. A pessoa que me libertou das drogas, estou voltando para a droga. Vou libertando da bebida, estou voltando, porque a frieza pegou ele. A pessoa não tem mais vontade, mais alegria, não tem mais desejo de estar nas coisas espirituais de Deus. E aí você vai ver o que o diabo faz. O diabo arma, o diabo arma, e então o negócio é difícil, mas vamos contando, dando para entender. Então, irmãos, vai dizer assim, deixa eu ver aqui. Uma das principais coisas que esfria a nossa vida espiritual é a rotina. Vai dizer a rotina. Cada vez mais colocamos nossas atividades e tarefas como mais importante que o nosso momento com Deus. É assim? Tem pessoas que vai dizer, não tive tempo para nada hoje. Não tive tempo para nada hoje. E Deus falou assim, 1 hora para mim, tá bom, meia hora, 40 minutos. Né? Então a rotina da pessoa. Quantas pessoas hoje em dia, irmão, que é crente, trabalha em 2 empregos, o dia todo trabalhando de noite, ainda trabalha, no outro dia já chega em casa, se dorme, tem que ir para outro, e é crente. Então a rotina, as coisas da vida, muitas das vezes, irmão, sufoca a pessoa e a frieza ela entra e começa a esfriar a pessoa. Vamos entender a palavra. Amém. Vai dizer assim, deixa eu ver aqui. Cada vez mais colocamos nossas atividades e tarefas como mais importante que o nosso momento com Deus. Damos foco em outras coisas, ou seja, perdemos praticamente todo o nosso tempo e não fazemos o que devemos fazer. Aí, exemplo, coloquei aqui, exemplo, televisão. Tem pessoas que é crente, irmão, a televisão dela vai o dia todo ligado, né? Ali, irmão, se vacilar, tem coisa que rouba a opção da pessoa. Como aqui, televisão, novela, filmes também. Tem hora que tem filme que é estreito, tem filme que dá para assistir, tem filme que não vai. Quer ver coisa que rouba o tempo da pessoa para ela não estar com Deus? Redes sociais, ela não é. Tem crente, irmão, que é de manhã até 0 horas ela vai dormir. Redes sociais. O cara sai do Facebook e vai para o Instagram. Sai do Instagram, vai para o WhatsApp. Sai do WhatsApp e vai para o YouTube. Sai do YouTube e volta para o Facebook de novo. Sabe que é o dia todo. De manhã já foi, à tarde já foi. Está chegando 0 horas e ele está lá nas redes sociais. Aí fica olhando a vida de A, de B, de C. É estreito. No dia que você entra nas redes sociais, mais meu irmão, o cara tem que variar, porque o diabo ele rouba o tempo. E tem um demônio no mundo espiritual que se chama o roubador do tempo. O roubador do tempo. Aí muitas vezes a pessoa tem vontade de estar o dia todo na internet, nas redes sociais, mas não vai ter a vontade de ler uma Bíblia. Não vai ter a vontade de orar, não vai ter a vontade de buscar Deus, não vai ter a vontade de. Você sabe que tem pessoa que você vacila, ela perde o culto, mas ela está na rede social, ela está lá no YouTube, ela está lá no Instagram, ela está lá no Facebook, irmão. Tem tempo para todas as coisas.
Quer ver? Coisa é o cara que é viciado demais, é um jejum e larga a mão. Eu não vejo ninguém trabalhar, bater cartão e estar com o celular no bolso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Deixa eu dar uma olhada no Instagram. Não vai não. Lá mesmo só sai assim sem te pedir para não deixar. Vou mandar uma mensagem ali, a gente avisa. Né? E é isso, mas não tem como a pessoa estar trabalhando no empresa lá no YouTube a manhã toda, a tarde toda, não vai não. Então é complicado. Né? Isso aí vai tirando a pessoa, já vai entrando com a frieza. Vai dizer como prioridade, ao invés de ler a Bíblia, louvar, orar, jejuar, aí vai dizer cuidado para com essas coisas não nos afastar de Deus e nos esfriar. Então tudo isso aqui esfria. Você sabia que a rede social esfria? Quando a pessoa está lendo, esfria. Você vai ver uma televisão, esfria. Você vai ver outras coisas, esfria. Né? Então muita coisa vai esfriando. Então nessa noite eu quero deixar aqui, acabou isso. Eu quero deixar esse estudo aqui nessa noite. Deu para entender? Deu para pegar alguma coisa aqui? Hora 9 horas. Né? Então, tudo isso aqui, ó. A falta, outros itens que eu quero citar para a gente fechar aqui, vai dizer assim, ó. A faltar os cultos, falta constante. Quando você vê que alguém está faltando culto, falta constante, pode ser alguns sinais de que ele fez espirituais. Não é assim, não é? Porque uma pessoa que ela está beleza com Deus, ela vai ter sede, ela vai ter vontade, ela vai dizer, rapaz, eu quero ver hoje, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não vou lá para ver homem, não vou lá para ver ninguém, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ver o que Deus vai falar, eu preciso, meu irmão, todos nós aqui somos necessitados de Deus. Amém. Todos nós aqui somos dependentes de Deus, todos nós aqui precisamos de ouvir uma palavra, cada culto uma palavra, cada culto uma mensagem, para nos fortalecer. Então, quando você vê um irmão, uma irmã, jovem, uma pessoa a faltar muito, principalmente quem vai ter muito tempo na obra, está faltando muito culto, e aí? Que sinais é isso? O que está acontecendo? Então, faltar os cultos, faltar cultos constantes, ler a leitura da Bíblia, muitas das vezes, sei que tem hora que é correria, tem hora que as pessoas trabalham aquela correria, mas tira um tempo. Mas quando você vê alguém que abandonou a Bíblia, jogou lá, esqueceu, já tem 20, já tem um mês, já tem um ano que não pega, irmão, isso aí são sintomas de uma frieza espiritual. Você vai ver uma pessoa que era rente na oração, colava nas orações, estava rente nas orações. Mas hoje você chama, ela está ali aborrecida, aborrece. Quando você chama ela fala aquela cara feia, está aborrecida, sei lá, porque tem tempo a tudo. Mas chega um momento que uma pessoa recusa isso aqui, significa que a frieza espiritual está entrando. O esfriamento vem, e a frieza é algo que vem esfriando a vida do ser humano. Pastor, mas como acabar com essa frieza? Orar, jejuar, buscar. Porque tem hora que para levantar da cama de madrugada dá um pouco de trabalho, assim, a cama está quentinha, a coberta está quentinha, o som está beleza, a roncaria está demais. Tem pessoas que roncam, que é igual um trator, acabou com tudo. Sangue de Deus. Umas vezes eu estava dormindo, a pessoa roncava, eu falei, sangue de Deus, eu tenho que trabalhar muito dia. Aí eu botei a mão na cabeça de lado, Senhor, eu preciso dormir. E aí, graças a Deus, aí eu chego, o cansaço do dia desse é um pau todo, sacudido. Aí quando chega de noite, os olhos tudo vermelho, o cara é cansado. Você levantar para orar, meu irmão, só um empurrão hoje, vai. O cara diz, hoje, me futuca na cama, me derruba ali, não tem que orar. Mas assim, esse cara vai falar, arranca aí, o cara vai, meu irmão, não arrancando. Acabou com tudo. Eu falei, Jesus, eu preciso trabalhar outro dia, o negócio está estreito. É o cansaço. Eu acho que tem que estar, né? Então tudo isso aí, a falta de oração, quando a pessoa não quer mais orar, desistir de orar, não quer mais. Para ela, a oração não serve mais, é bem complicado. Mas sabemos que a oração é o melhor momento das nossas almas, não é? Quando você tem hora, você está triste, você está batido, você está ali, irmão, só Deus e você está orando, Deus ele te ajuda. A falta de fé e não aceita mais nada. A pessoa tinha tanta fé, você fala com ela agora, ela não ia nem assuntar. Aí fala, tá louco, tá maluco, não sei o que, tá fanático. Tem pessoas que é assim,
que já passou pelo nosso meio, já guardou para ele, para ela, espiou ele, que aí você fala, a fé dele apagou, a fé apagada. E a pessoa falou, não, mas tá maluco, tá doido, tá faltando parafuso, o homem tá fanático, a mulher tá fanática, né? Só fala de Deus, não acredita mais em nada, se afastou de Deus. Aí a frieza espiritual, então a frieza espiritual ela não chega da noite para o dia, é o decorrer. Então o que nós temos que fazer? Irmão cansado, não cansado, tem que buscar. É por isso que a Bíblia fala em Israel, buscar o Senhor quando pode se achar, invocar o seu nome e continuar. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para buscar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais condições de buscar. Então, o momento é agora. E você vai ver em alguns lugares, algumas pessoas que dá dó, você olha para o rosto dela, olha para o rosto dele, irmão, olha assim. Conversou com a gente, mas dá pena, né? Dá morto espiritual. A frieza apanhou ele, apanhou ela, não, de uma situação que o cara nem falar Jesus te ama, não fala mais não. Para frente, então, nessa noite eu quero deixar essa palavra de Deus para nossas vidas. Tome posse, guarde no seu coração. E por isso que a Bíblia fala que a gente tem que fazer a obra com fervor, né? Lá em Romanos capítulo 12, verso 11, é isso que a gente leu. Vai ser, não sejais vagaroso no cuidado, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Então, é isso, porque está fervoroso. E a Bíblia diz lá em Efésios, ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, o tema desse estudo dessa noite é falando sobre o cuidado com a frieza espiritual. Vamos ser cheios do Espírito Santo, né? A frieza espiritual, ela tira a presença de Deus da pessoa. Quando só chega a presença de Deus, não está mais, né? Então é um perigo. A frieza espiritual, ela é perigosa. Ela quando vem, ela não avisa, não escolhe quem é quem. Então a pessoa tem que buscar e Deus vai atuar, tá bom? Então fica essa palavra, irmão, para nossas vidas nessa noite. Toma posse, guarda o seu coração. E é isso. Como a gente vai vencer a frieza espiritual? A gente vai vencer orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando, tirando um tempinho para Deus. Pastor, eu posso ganhar 24 horas, tira meia hora, 40 minutos, uma hora, irmão, que Deus colocar no coração da pessoa, né? Que seja ali com alegria, buscando a Deus, ele vai sim, em nome de Jesus, da vitória, tá bom? Vamos estar orando, vamos estar finalizando em nome de Jesus. Glória a Deus.